Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao Radar do Investidor, nosso podcast que traz para vocês todas as informações de mercado e como que isso impacta os seus investimentos. Selecionamos dois grandes temas para falar aqui hoje que estão super em voga no mercado atualmente, política monetária e o mercado de criptoativos. Fica com a gente. E para falar comigo desses dois grandes assuntos, primeiro, Josa, obrigado aí pela presença, sempre bom estar com você que vai falar desse mercado que eu também sou entusiasta. Né? Para mim é sempre um prazer estar aqui, então valeu aí pessoal também por assistir o podcast. Vamos que tem bastante coisa para falar sobre o mercado mais uma vez. Boa. E para me ajudar aí com política monetária, talvez depois de várias vindas aqui falando de política monetária ou de alta, ou de manutenção, talvez uma conversa hoje mais próspera de queda de juros. Obrigado, Álvaro. Imagina, meu amigo. Um prazer estar sempre aqui no teu programa. Vamos já começar com você, que está mais próximo aí. Semana que vem tem reunião do Copom. Eu, como um cara da mesa de renda variável, estou rezando para que essa Selic de 15 dê uma trégua para a gente, que nos últimos 4 anos criou um ambiente muito desafiador para o mercado de risco no geral no Brasil, com uma taxa de juros muito alta. Como está a sua leitura da reunião do Copom, mas principalmente nisso, como está a leitura geral de juros para o ano, que eu acho que talvez seja até mais importante do que vai acontecer semana que vem. Né? Concordo com você. Cara, é o seguinte, acho que tem uma coisa pior que é não cortar os juros, que é você cortar sem credibilidade. Né? E você que é de renda variável sabe muito melhor do que eu que se você corta sem credibilidade, tem uma inclinação da curva, isso para ativo de risco é um tiro no pé. E ativo de risco está indo muito bem, obrigado, nesses últimos tempos. Né? Vamos nem elogiar muito, porque senão alguém discute. Exato. Cara, assim, acho que para a reunião do Copom, um ponto importante. Dificilmente vai ter corte, porque os últimos dados de atividade econômica no Brasil vieram muito fortes. Tá? Então, assim, para entender política monetária agora, é muita variável, mas duas variáveis super importantes estão no jogo: taxa de câmbio e mercado de trabalho. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque depois da reunião de novembro, a gente tinha uma correlação muito clara no mercado entre taxa de câmbio e precificação de corte de juros em janeiro. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cara, se a gente voltar um mês atrás, assim, caramba, o câmbio está 5,32, então dá para cortar o juro. Esse era o argumento. Esse argumento durou até o dia 29 de dezembro. Dia 30 veio dado de mercado de trabalho, CAGED, PNAD, muito mais forte do que o esperado. Ao longo das últimas 2 semanas, dados de serviços e varejo, sobretudo, também bem mais fortes que o esperado, e tudo isso dado de novembro, e que no resumo passou a seguinte mensagem para o mercado: caramba, atividade que devia continuar desacelerando, na margem voltou a acelerar. Quando você olha num horizonte mais longo, ano contra ano, na média móvel, com ajuste sazonal, essa história toda está desacelerando, mas muito devagar. Na margem, voltou a acelerar. Então, o que isso disse para o mercado? O Banco Central não tem tanta confiança assim para poder cortar o juro agora. O que aconteceu? Quando o mercado viu esses dados e começou a retirar a precificação de corte em janeiro, o teu carry trade da moeda relativo melhorou. E aí, fora outros eventos externos, a moeda brasileira voltou a apreciar um pouquinho. Então, agora, o que está acontecendo? A gente está em 5,32 taxa de câmbio e falando o seguinte: não dá para cortar. Né? Ao contrário do que a gente falava um mês atrás. Então, assim, agora já começou o período de silêncio do Banco Central, a reunião dia 28. Como o Banco Central não falou nada da reunião de dezembro para cá e os dados na margem pioraram, a precificação de corte ficou para março, deve ter manutenção. A dúvida agora, como geralmente está na comunicação. Se o Banco Central vai se sentir confortável com este câmbio em comunicar algo diferente, sinalizando que o corte será em março, ou se ele vai manter essa dúvida, essa cautela até a reunião de março. Então, em resumo, a gente deve ter uma manutenção aqui nessa primeira reunião. Boa, show de bola. Já trazendo você para o jogo aqui, né? Queria mais primeiro entender um pouco um panorama aí, como está a sua perspectiva para o mercado de cripto aí.
esse ano a gente está tendo um ambiente de muita volatilidade, e eu acho que talvez uma pergunta que eu queria te fazer nisso também, o ano passado muito se discutiu que o cripto e o ouro tinham uma relação parecida na questão da turma querer diversificar um pouco fronteiras e sair de riscos geopolíticos. Esse ano a gente está vendo o ouro tendo uma excelente performance, até o mercado de ações. Passado, né? Mas cripto não foi, talvez, o que o mercado imaginava e também não está sendo, talvez esse ano está um pouco mais de lado. O que é a tua visão sobre isso? Bom, acho que é um ponto bem interessante. Acho que para cripto como um todo, a única coisa que eu poderia descorrelacionar um pouco mais, pensando um pouco nesse cenário de proteção, seria efetivamente o Bitcoin. Acho que para os outros ativos a tese acaba sendo um pouco diferente. A gente vai muito mais para um lado de tecnologia ou até mesmo tentando enxergar isso como uma ação de uma empresa de growth nos Estados Unidos. Mas, em linhas gerais, acho que o que traz um pouco dessa performance no relativo pior, né, acho que especialmente para o Bitcoin nesse momento, são alguns fatores. A gente até teve uma mudança relativamente boa de sentimento de mercado agora na virada do ano, mas no final do ano passado, em outubro, a gente teve aí o maior crash que a gente teve na história dentro do mercado cripto. A gente está falando aí de dezenas e dezenas de bilhões de dólares em posições liquidadas, falha em funcionamento de algumas plataformas de negociação, inclusive, né, muitas delas falharam e nós não. Então, os nossos clientes que tentaram realizar os trades aqui dentro da plataforma não tiveram nenhum tipo de problema, mas outras plataformas sim. Esse evento meio que puxou muita gente que estava dentro do mercado tomando risco efetivamente, saiu, tirou um pouco o pé, né? Então puxou ali o cabo da tomada efetivamente, o mercado ficou um pouco largado aí no final do ano, né? E não só isso, né? Um pouco aumentando um pouco toda essa questão de tensão geopolítica, etc., receio com tarifa do Trump também, o mercado cripto ficou bem de lado, né? Sim. E aí com ênfase para as altcoins que acabaram sofrendo mais nesse período, inclusive ao longo dessas últimas semanas a gente tem um movimento um pouco mais forte da dominância do Bitcoin, então o Bitcoin se sobressaindo em relação a essas altcoins, justamente porque a gente tem um cenário que o mercado ainda não enxerga que é realmente muito otimista para cripto, né? Então acho que esse ponto acaba pegando um pouco, por mais que a gente veja aí equities batendo all-time high atrás de all-time high. Na minha visão, esse evento que aconteceu no dia 10 de outubro acabou machucando bastante o mercado, né? Fez com que muita gente não somente pensasse duas vezes, mas algumas pessoas que tinham uma posição muito maior puxassem um pouquinho toda essa questão de risco. Um outro ponto também que tem pesado um pouquinho no mercado, pelo menos ao longo das últimas semanas, né, é uma crescente preocupação, e na verdade isso não é só ao longo das últimas semanas, né, a gente já teve um barulho muito grande com isso ao longo dos últimos anos, praticamente desde a criação do Bitcoin, toda essa questão de blockchain, a utilização de criptografia no meio disso, que é o receio em relação ao avanço da computação quântica, né. Ao longo dos últimos meses, a gente teve até mesmo o próprio CEO da NVIDIA trazendo esse ponto algumas vezes, né, que acho que ele foi mudando muito o seu parecer em relação a isso, muito mais sob a perspectiva de que ele acreditava que a computação quântica era uma coisa para daqui a alguns bons anos. Talvez isso chegue muito mais rápido do que ele imagina. E qual que é o grande ponto disso em relação a cripto, né? Quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, o maior receio não vem diretamente em relação ao funcionamento dos blockchains per se. É muito mais relacionado a carteiras que não fazem movimentação há muitos e muitos anos, né, que utilizam um outro tipo de padrão de criptografia e de segurança também dentro dessas carteiras, e que invariavelmente, caso a gente tenha esses saltos na computação, podem acabar se tornando vulneráveis, né? E quem é o maior exemplo disso quando a gente pensa dentro do Bitcoin é o próprio Satoshi Nakamoto, né? Então, com todas as carteiras que estão mapeadas ali no nome dele, tem um receio, de certa forma, do mercado. A gente até viu algumas casas de research, inclusive a Jefferies, trazendo um pouco esse ponto, né, de que eles acreditam que o risco de computação quântica aumentou muito para o Bitcoin ao longo desses últimos meses, e isso fez, inclusive, com que eles diminuíssem drasticamente a exposição que eles recomendavam para Bitcoin, etc. Então, é mais um ponto que acaba pesando muito no mercado. Mas, como eu disse, acho que desde o início do ano a gente teve um leve shift de sentimento, os fluxos melhoraram um pouco, né? Acho que tudo bem, esses últimos 3 dias o mercado um pouco mais pesado justamente por conta dessa tensão em relação à Groenlândia. A gente viu o cripto sofrendo mais, justamente porque é impressionante como esses comunicados do Trump sempre vêm quando o mercado está fechado, né? Então aí o mercado fica aberto no final de semana, é cripto, que precisa vender alguma coisa, né? O que bate o que está aberto, bate em cripto. Então a gente viu o cripto sofrendo bastante aí ao longo dos últimos dias, tá? Mas em linhas gerais eu acredito que com essas tensões no lado macro,
se estabilizando de certa forma, e a gente já viu isso acontecendo algumas vezes ao longo dos últimos meses com o Trump, muito provavelmente a gente vai ver o mercado tendo um pouco mais desse respiro. Mas a visão agora, para esse momento, ainda é de consolidação. O mercado está testando alguns níveis, está testando efetivamente a pressão compradora e também pressão vendedora, negociando aí dentro de um range curto. Para quem tem uma visão muito mais de longo prazo para o mercado como um todo, aqui é uma zona bem interessante de acumulação. E muitos padrões, até mesmo quando a gente pensa nessa visão on-chain, né, de acumulação desses endereços que têm grandes quantidades de Bitcoin, a gente vê efetivamente esse padrão de acumulação dentro dessa faixa de preço, entre 80 e 90 mil dólares. Boa, show de bola. Álvaro, eu queria trazer de novo a questão de juros, que eu acho que impacta muito essa questão também de fluxo aqui, e etc. Você falou um pouquinho que provavelmente é março, mas dito isso, o que você acha que poderia ser um tamanho de ciclo aqui, né? Acho que tem muitos juros aqui, né? Então acho que talvez o Brasil é um dos poucos países que talvez tenha um caminho grande de corte, né, à frente. Queria saber qual que é a tua visão sobre isso e o que poderia, né, colocar água no chope aí desse movimento acontecer. Você falou um pouquinho do câmbio, mas tem alguma outra coisa que poderia interromper esse otimismo com um ciclo maior? Cara, tem, assim, acho que no começo desse ano a gente está até sendo beneficiado por um fluxo de capital favorável para emergente, com destaque para economias latinas. Tá? Então, se a gente for, por exemplo, destrinchar mercado emergente esse ano, olhar para a moeda, você vê México, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, todo mundo performando muito bem, Brasil também performando muito bem. Uhum. E aí é uma combinação de, talvez aqui está um pouquinho mais afastado do risco geopolítico, tudo bem, teve o evento da Venezuela, mas aquilo ali acho que foi muito pontual e um mercado fechado, querendo ou não. Mas quando você olha para dinâmicas que mexem nessa região, como soja, cobre, petróleo, isso andou bastante e acabou puxando o preço. Né? E por um risco relativo geopolítico, que talvez esteja mais no leste europeu, mais no sudeste asiático, acho que isso acabou ajudar a trazer um ambiente mais favorável para as moedas emergentes. Então o Brasil começa bem. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque câmbio é uma variável importante para a decisão da política monetária. Só que o BC ele não pode se basear só nisso para fazer um ciclo de corte de juros mais extenso ou não, porque o nome do jogo agora, como a gente falou antes, é mercado de trabalho, ou seja, inflação de serviços. Se você corta o juro apenas por conta do câmbio, você está tomando um risco de volatilidade muito grande. Né? Que é o que a gente comentou. Olha, está um fluxo bom para latino agora, mas isso pode se reverter ali na frente. Fora isso, tem um ambiente político aqui no Brasil que é bastante incerto, bastante polarizado e que, em geral, isso leva a maior volatilidade da taxa de câmbio. Em geral, ambientes de maiores volatilidades tendem a depreciar e não apreciar a taxa de câmbio. Até fazendo já o jabá, que a gente fez o relatório cenário de câmbio aqui no dia de ontem, então já está disponível aqui na plataforma BTG Content para os nossos clientes e todo mundo que tem acesso ao sistema. Então, assim, ali a gente diz bem claro que independente das intenções de voto, o ambiente mais volátil por conta da polarização deve prevalecer. Isso pode trazer algum tipo de tensão doméstica também. Dito isso, qual que é o risco além desse ambiente político, além do ambiente de fluxo? É o mercado de trabalho no Brasil continuar muito forte. Ou seja, a gente está com uma Selic de 15, né? Todo mundo fala, caramba, está esperando esse negócio baixar. Porque assim, para a Selic cair, o Banco Central tem que se sentir confortável, ou seja, ele tem que ver uma clara tendência de aumento da taxa de desemprego. Isso não está acontecendo. Assim, o desvio padrão das opiniões dos economistas para a Selic de final de ano é gigante, né? Então você tem aí economista no buy side falando de 9, tem economista falando de 13. Então deve ser alguma coisa por aí, isso não ajuda muito. Né? Mas assim, a nossa visão aqui do BTG Pactual é uma Selic que deve encerrar o ano em 12,50. A gente tinha um call de 12%, a gente vai para 12,50, entendendo que esses dois fatores, volatilidade doméstica por conta do ambiente eleitoral, fluxo incerto para latinos, que começou agora bem, mas a gente não tem como entender isso como vai ser daqui para frente. Desculpa, 3 pontos. E uma incerteza sobre o ritmo de enfraquecimento do mercado de trabalho deveriam gerar no Banco Central um posicionamento mais cauteloso. Então a gente acha que o Banco Central ele vai devagarinho, vai começar com 25 em março,
e talvez mais uma reunião nesse pacing, a gente não sabe ainda. Mas fato é, ele começa mais cauteloso porque caso o ambiente de fato seja muito incerto e ele erre o cenário, ele consegue estopar sem gerar tanto efeito e se manter ainda bastante contracionista. Aqui é a história da credibilidade que você comentou, né? Que a gente fala, o Banco Central é tão importante quanto a decisão é o momento. Né? Exato. Porque senão o impacto até pode ser contrário ao que ele gostaria. Perfeito. Boa. Joson, sempre pode te perguntar isso aqui, né? Porque isso é para você a sua visão, né? Se você tem visto como está a sua visão sobre os debates regulatórios, né? A gente teve aí sobre o Genius Act aí sendo de novo discutido aí recentemente. Você acha que, por um lado, você tem própria parte institucional ali, a turma fazendo mais uma evolução, até para entender se você acha que nos últimos anos o Bitcoin como um todo mudou o seu padrão de negociação, porque mudou o padrão dos investidores, né? Eu estava até ouvindo um podcast hoje de manhã sobre isso, e aí a pessoa estava falando que os indicadores antigos, né? São ciclos de 4 anos e não sei o que, não são mais tão válidos hoje em dia. Como tá, o que se vê sobre isso? Realmente o Bitcoin mudou a sua dinâmica de trade? Vamos começar pelo final, né? Em relação ao Bitcoin, mudou a dinâmica de trade? Mudou completamente, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com outros ciclos que a gente teve, algumas coisas eram muito claras, né? Então, primeiro a gente tinha ali o que talvez seja aí Bitcoin Season, né? Então a gente tem o Bitcoin puxando poucos movimentos do mercado. Depois a gente vê algumas large caps performando muito forte, como por exemplo Ether, Solana, até mesmo Ripple. E aí pensando mais na perspectiva de large caps mesmo. Aí a gente vem outras altcoins, por fim meme coins, e aí meio que acabou a festa, né? O grande ponto é que quando a gente pensa nessa visão, até mesmo de ciclo e comportamento de mercado, existem uma série de indicadores que as pessoas utilizavam para prever se tinha chegado efetivamente perto do topo ou não. Sim. E para dimensionar um pouquinho mais dessa euforia. Quando a gente olha para esse movimento do mercado que a gente teve desde o final de 2023, mais especificamente desde o comecinho de 2024 com a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos, é completamente diferente. A gente vê um foco muito maior no caso do Bitcoin, agora no final um pouquinho também, no meio do ano para cá, um pouco mais em Ether, justamente por conta dessa institucionalização do mercado. E a gente não viu esse capital escorrendo para outros ativos de uma forma muito clara como era antes. Porque como era a dinâmica lá em 2020, 2021, 2017, o cara vai comprar Bitcoin, teve um resultado legal no Bitcoin, como que eu posso aumentar um pouco mais meu risco, gerar um pouco mais de alfa nessa posição? Eu vou comprar agora uma outra altcoin, colocar uma pimentinha na carteira e segue esse jogo, né? E tudo isso feito através dessas corretoras plataformas de cripto. Hoje, com a aprovação dos ETFs e também com essas treasury companies, né, que aplicam pressão compradora diretamente em um único ativo, como por exemplo MicroStrategy com Bitcoin e Bitmain com Ether, o dinheiro fica preso somente em um ativo. Então, o ETF de Bitcoin, o cara que comprou ali uma posição grande no ETF de Bitcoin e teve um retorno, sei lá, 60%, 70%, ele não consegue simplesmente levar esse dinheiro para as altcoins. Está no ETF, não está numa corretora, não é fácil de fazer. Então, o capital acaba ficando preso, muito mais preso nesses large caps, não escorre para os outros ativos, e esses outros ativos acabaram tendo uma performance muito pior por conta disso. Então, em relação à parte de comportamento de negociação de mercado, de ciclo, eu acho que realmente é uma dinâmica completamente diferente. Aliás, eu não acho, tenho completa certeza. É uma dinâmica muito diferente, né? Essa visão de ciclo nunca foi uma coisa que eu levei particularmente muito a sério, digamos assim, mas o mercado agora é completamente diferente. O mercado está se institucionalizando cada vez mais. Agora vindo, e até mesmo quando a gente olha para isso, né? Acho que por exemplo, o mercado antes não tinha cash and carry, aí depois de 2020, quando os futuros da CME começaram a aquecer, o mercado também começou a ter muito cash and carry, futuros perpétuos, né? Tudo isso também trouxe muito capital. Quando a gente começou a ter os ETFs lá nos Estados Unidos, o trade ficou crowdado, então acabou mudando bastante aí o que a gente tem de dinâmica. Agora, vindo um pouco mais para o lado da regulação e como que está a expectativa do mercado em relação a isso, a gente teve algumas mudanças relativamente importantes. Acho que talvez a principal seja que o mercado tinha um alinhamento um pouco maior em relação ao Clarity Act lá nos Estados Unidos, e agora a gente começa a ver uma divergência muito maior, principalmente em relação a participantes diretos da indústria cripto versus bancos, né? Então a gente está vendo um pouco dessa separação lá nos Estados Unidos. Muito dessa discussão vem por conta do yield das stablecoins, tá? Então alguns bancos dos Estados Unidos não acharam legal, acharam ruim, emissor de stablecoin vai pagar yield, isso aqui
invariavelmente pode diminuir o meu resultado financeiro, porque a gente vai ter uma saída de capital, né? Então o que eu tenho aqui de depósito vai diminuir. E aí o principal argumento que eles trouxeram para o regulador, principalmente para mudar esse texto que vai para a Câmara, e foi isso que efetivamente teve um pouco mais de barulho na indústria cripto e trouxe mais incerteza também para o mercado, é justamente a questão que isso não pode e não deveria acontecer, porque pode ter um impacto muito grande dentro da economia americana, porque reduzindo a quantidade de depósitos dentro dos bancos, as condições de empréstimo vão piorar e a atividade a atividade econômica que depende talvez disso pode diminuir um pouco mais, né? Tem a base argumentativa deles, né? Acho que o lado cripto vai querer uma coisa diferente, vai querer esse yield, vai querer realmente mudar um pouco o mercado. Os bancos nos Estados Unidos estão, acho que efetivamente também defendendo o seu lado, mas isso traz mais incerteza, acaba piorando um pouco o cenário no curto prazo. Mas o que eu acho que talvez seja mais importante que a gente pode ter esse ano, talvez seja o Market Structure Bill, e aí eu conversei já com muita gente, vários outros players do mercado, né, que atuam fora do Brasil, muitos deles nos Estados Unidos. Existe uma demanda represada muito grande de vários players institucionais nos Estados Unidos, principalmente vários bancos, né, que tem até mesmo algumas estruturas prontas já de cripto que estão esperando a margem do mercado, esperando somente a regulação sair para realmente entrar com os dois pés dentro do mercado cripto, né, aí realmente forçar muito toda essa parte de distribuição para os seus clientes também. Então, a forma que eu enxergo o mercado hoje, né, a gente até vê, tem muita gente falando que o mercado cripto está largado, está meio que sideways, mas é justamente por isso, né, tem muito capital à margem do mercado. Isso deve muito provavelmente entrar após a gente ter a regulação aprovada e as regras do jogo mais bem definidas. Já foi assim com vários outros mercados, quanto mais clareza a gente tem em relação a isso, a gente diminui a incerteza e aumenta aí todos os possíveis caminhos que o mercado cripto pode utilizar para atingir aí novos investidores. Show. Acho que estou na torcida para esse. Vai acontecer, vai acontecer. Eu acho que até mesmo pensando no Market Structure Bill lá nos Estados Unidos, a visão, e eu acho que até mesmo meio que um consenso no mercado, dentro desse momento ou acontece no primeiro semestre ou não vai acontecer esse ano. Então o mercado está bem, bem otimista que vai efetivamente acontecer ainda nesse primeiro semestre. Bom, já que a gente está falando de ativos aqui, eu sei que você faz parte lá do time que toca nosso Asset Strategy e discute. Às vezes a gente estava aqui falando sobre isso, inclusive antes de começar. Queria que você faça um pouquinho sobre, talvez a oportunidade que vocês estão vendo aí em alocação de talvez títulos IPCA+, ou qual NTNB que você acha que seria melhor ser posicionado, só para a gente talvez trazer um pouquinho do que a gente está comentando na prática. Tangibilizar, seria se o cliente falar, entendi, compra o quê? Compra o quê, Álvaro? Compra diversificação, compra portfólio. Cara, assim, acho que é um momento que é importante você continuar com juro no Brasil, tá? Porque assim, se a gente está falando que, beleza, vai cair a Selic, a gente deve achar que pode ir para 12,5%, a gente está falando que é um CDI médio aí de mais de 13,5%, 14%, quase 14%. Então, assim, é um CDI médio ainda muito importante para você capturar, então o CDI tem que ser uma boa parte da sua carteira. Ponto geralmente não, sempre 12 meses depois do primeiro corte de juros, este CDI médio acaba sendo a pior performance dentre outras classes de ativos. Interessante. Tá? Porque quando você começa a cortar, os ativos de duration mais longa que estavam depreciados por conta desse custo de capital muito alto, começa a performar melhor. B-longa, pré-longa, bolsa. Né? Assim, e o que é curioso, se a gente olhar aí nos últimos 12 meses, o que andou muito? Bolsa e pré-longo. Tá? E por que esses dois ativos andaram muito? Porque o real apreciou bastante, porque o dólar ficou fraco, basicamente. Tá? Foi ajudado pelo mercado internacional. Perfeito. Então, assim, o que a gente acha, e pode ser um clichê, né? Você estava brincando aqui antes de começar o podcast, mas, cara, ativos IPCA+, eles são atrativos não apenas pelo nível da taxa, mas porque, se a gente olha 12 meses para trás, o que não andou em risco foi o juro real longo brasileiro. Tá? Então a gente acha que num ambiente mais positivo de tensões globais e domésticas ao longo do ano, isso tende a destravar valor significativo desses ativos IPCA+, que não capturaram essa boa performance de bolsa e pré-fixado nos últimos 12 meses. Legal. Então acho que ter um pouquinho mais de IPCA+, acho que ainda faz
ainda faz sentido. E qual vencimento você imagina? Tão longos ou... Cara, assim, acho que pegar um 2035 a 45, acho que você está aqui numa duration que você já consegue capturar esse tipo de movimento. Mas, assim, bolsa é um debate assim, em todos os comitês que a gente tem lá, porque a gente, eu brinco que a Bolsa Brasileira nos últimos 2 meses virou tipo uma história de VEG lá atrás, né? Tá sempre, eu sempre acho caro, mas está sempre subindo. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que Bolsa é um desses ativos que, caso tenha um distensionamento doméstico positivo nesse ano, tem ali uma capacidade de extravar valores gigantescos, né? Por conta, obviamente, desse juro mais longo que deve fechar e, portanto, não só o juro pré-fixado, mas o juro real. Então, acho que você ter bolsa e juro longo com um CDI bacana na sua carteira, acho que você está bem posicionado para ambos os cenários aqui ao longo do ano. Show. E para fechar aqui, Josa, tentar, eu sempre te faço essa pergunta também, quais são os ativos aí que você gostaria que a turma ficasse de olho até a sua próxima volta aqui, que podem ser grande oportunidade? Está mais conservador, mais altcoins? O que é a tua visão? Olha, eu acho que o mercado mostrou a sua mão ao longo dos últimos meses, né? Eu acho que essa institucionalização do mercado falou muito alto e isso precisa efetivamente ser ouvido, né? Então, a forma que eu acho que faz bastante sentido, né? Pensando em alocação de portfólio, primeiramente alocar nesses ativos que já têm aí um instrumento para investimentos através do mercado financeiro tradicional. Então, por exemplo, ativos que já possuem um ETF negociando na bolsa, e mais do que isso, né, esses ativos que têm um interesse maior por Digital Assets Treasury Companies também nos Estados Unidos, que aplicam uma pressão de compra muito forte. E justamente isso também acaba conversando bastante, até mesmo com o que a gente desenhou dentro do nosso relatório do onde investir, né? Que a gente coloca Bitcoin, coloca Solana, coloca o Ether, e a gente traz também, e aí eu acho que é um outro ponto que é muito importante, uma visão de protocolos que têm uma grande geração de caixa e que invariavelmente podem acabar gerando muito valor para o token holder através até mesmo da distribuição dos resultados do protocolo. E aí o que a gente tem efetivamente aí como um dos maiores exemplos disso, pensando efetivamente no longo prazo e até mesmo, né, como um possível desdobramento do andamento da regulação lá nos Estados Unidos, a fim de permitir toda essa visão aí de distribuição de resultado para os token holders, é o participante que é a Aave, né, que é um protocolo de lend e borrowing dentro de DeFi, que inclusive sofreu também bastante ao longo dos últimos meses, assim como todas as outras altcoins e até mesmo o Bitcoin. Eu acho que esses ativos, como um todo, passaram por um movimento corretivo muito forte, né? Se efetivamente deveria ser tão forte assim ou não, vai muito aí da cabeça de cada um, como as pessoas enxergam o mercado, mas o grande ponto e isso na minha visão, se a gente não tivesse tido o efeito de liquidação que a gente teve, né, em massa no dia 10 de outubro, o mercado cripto não estaria de forma alguma negociando nesse patamar que a gente tem agora, né? Isso aqui é um derivado de muita coisa que quebrou, entre algumas aspas, dentro do mercado, né? Alguns players que acabaram se machucando muito, a liquidez dentro dos books diminuiu, isso traz, querendo ou não, menos atratividade, menos negociação durante o dia, então isso trouxe um impacto negativo para o mercado, mas em linhas gerais, quando a gente pensa até mesmo dentro desses ativos, o fundamento para eles não mudou, né? Então a gente enxerga um cenário bem positivo, então pensando aí em uma cesta de ativos, eu acho que acaba sendo esses caras. Boa, show de bola. Álvaro, obrigado aí pela parceria, pela aula de sempre, torcendo aí para nossos juros cair. Também, meu amigo, obrigado pelo convite e fico aqui à disposição para aparecer mais aqui no teu podcast. Josa, obrigado aí pela participação, sempre muito cirúrgica nos comentários. Até a próxima. Obrigado, quem sabe a gente não vê um novo all-time high para o Bitcoin esse ano. É isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência, então compartilhe aí com seus colegas e amigos investidores esse nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima.